vamos lá. Aí, Luzeiro tá ao vivo. Tá. Tem eu só olhando. Vamos lá. Só tem eu olhando. Então tá. Ninguém tá online. Já pensou só fica eu? Só tem eu. Só que já tá filmando. Cláudia. Cláudia. Então já tem você. Ei, Cláudia. Só tem eu. Só que já tá filmando. Cláudia. Ei, Cláudia. Só tem eu. Não parece. Tudo que eu falo vai ficar gravado aí. É. Tá filmando já. Boa noite, meus irmãos. Tudo em paz? Oi, Cláudia. Oi, Cíntia. Toninho, tudo bom? Letícia. Bom estar aqui novamente. Vamos lá para mais uma live do nosso Luzeiro da Mata. Acho que eu creio que Enquanto o pessoal entra, deixa eu só fazer um agradecimento, gente, porque hoje à tarde nós encerramos as contribuições, recebemos as contribuições, encerramos a nossa campanha desse mês e muita gente ajudou, graças a Deus, e a gente está amanhã cedo adquirindo as cestas básicas e já vamos distribuir. E aí a gente vai colocar nos grupos o resultado dessa nossa campanha. Mas foi bom porque vai dar para auxiliar aí de 20 a 25 famílias. Isso nos deixa bastante feliz porque é bastante gente que está precisando. Não só famílias como alguns moradores de rua que a gente também está conseguindo auxiliar. Então é isso. Cada um fazendo a sua parte a gente consegue chegar lá, né? Pessoal, a última live que a gente fez, nós falamos do tema do que a gente nunca deve perder o foco. E quando a gente fez essa live, na verdade, essa aula que nós passamos na primeira live é a aula introdutória do curso de autoconhecimento. Porque a gente explicou lá que a gente nunca deve perder o foco de nós mesmos, do autoconhecimento, de se conhecer. E então a gente falou o que é autoconhecimento, a importância, os resultados de quem pratica o autoconhecimento. Então, na verdade, é aquela aula número 1 do curso de autoconhecimento do Luzeiro, onde a gente transmite as informações para quem está chegando no curso, quer saber o que é autoconhecimento, o que ela vai aprender. Então, essa primeira live foi nesse sentido. E como nós retornamos a São Paulo essa semana, então a gente resolveu fazer a segunda live nesse caminho que a gente está trilhando, que é fazer as lives e os vídeos do YouTube de acordo com o nosso temário. Então, assim, hoje a segunda live vai ser a aula número 2, na verdade, porque hoje nós vamos falar de mente, de pensamentos, de emoções. E quando a gente fala sobre como começar a praticar a espiritualidade, nós vamos ter que entrar por aí, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Agora, na semana que vem, na seguinte, a gente resolveu então que, como de onde a gente está morando agora, o sinal da internet ainda é muito precário, nós vamos fazer vídeos para colocar no YouTube. Então, a semana que vem, a gente já vai estar entrando com o terceiro vídeo, que seria, com mais um vídeo no YouTube, que seria a terceira aula. Então, hoje a gente faz uma live da segunda e a semana que vem um vídeo no YouTube da terceira. Para quem não sabe, a gente faz as aulas sempre acompanhados dos nossos slides, que existe uma ordem no assunto que a gente vai tratar. Isso facilita muito a compreensão, porque traz uma didática na exposição. E também a gente não esquece de uma série de coisas que são importantes a gente lembrar para falar. Tá bom, gente? E, como sempre, fazer as perguntas, fiquem à vontade. A minha auxiliar está aqui do lado, a Carol. Ela vai me auxiliando com as perguntas, vai me passando. Tá bom, gente? Ok, então vamos lá. Prática da espiritualidade. Por onde começar? Quando as pessoas chegam no curso do autoconhecimento,
depois da aula introdutória, a gente já introduz a aula 2, que fala exatamente de onde você deve começar o trabalho. Não que seja um obrigatório, mas muito importante que seja por aí, porque vocês vão entender por que ao longo da exposição. O tema da aula 2 fala da mente, fala dos pensamentos e fala das emoções. Na verdade, o curso inteiro fala disso, de outras coisas também, mas fala muito disso. Porque são questões essenciais. Essa aula é de extrema importância. O autoconhecimento, a gente falou na primeira live, é você olhar para dentro de você, para você se conhecer, verificar dentro de você o que não está indo bem, o que precisa de conserto e também aquilo que está bom, o que pode ficar melhor ainda. Então, a aula 2 e 3, a gente faz um apanhado do que é o ser humano de uma forma geral, como nós somos constituídos. Porque se a proposta é você entrar dentro de você, cada momento que você olha para dentro, você precisa saber aonde você está dentro de você. Em que local dentro de você se encontra naquele momento. O que quero dizer com isso? Quando a gente dá aquele exemplo da reforma íntima, é como reformar uma casa, você entra dentro dos seus cômodos dessa casa e você vai ver o que cada cômodo precisa para fazer uma reforma. É o piso, é o acabamento, é a parte elétrica, hidráulica, o que está precisando consertar naquele departamento da sua casa, naquele cômodo. E a reforma íntima não é diferente, você tem que entrar dentro de você, nos seus diversos aposentos, seus diversos cômodos internos, e verificar onde que está precisando mexer, para consertar o que não está bom e para melhorar o que já está bom, melhorar ainda mais. Então por isso que as aulas 2 e 3 são tão importantes, porque é como você, por exemplo, a gente pode falar do conserto de um carro. Como é que um mecânico consegue consertar um carro? Porque ele conhece todas as peças de um carro. Então, quando você fala assim, ó, eu estou assim, 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 se você se conhece, você sabe aonde você jogar a tua atenção para dentro de você vai no ponto certo. Você vai no ponto exato que está precisando de um trabalho. Da mesma forma, o mecânico, percebendo o sintoma que o carro apresenta, ele já tem uma ideia de onde ir e qual é a peça que está com defeito. Então a gente precisa conhecer as nossas, entre aspas, nossas peças. Então a aula 2 e 3 traz de uma forma bem resumida, mais prática, objetiva e útil, quais são essas peças principais das quais nós somos constituídos, ou que nos constitui, para poder depois, quando a gente quiser entrar dentro de nós, a gente fala, não, é aqui que está o problema, é ali, é lá, e saber trabalhar isso. Por isso que o tema hoje por onde começar, a gente tem que começar a conhecer a nossa constituição física e espiritual. Como nós somos construídos, como nós somos feitos, quais as nossas ferramentas para trabalhar. Por isso que hoje a gente fala de mente, de pensamentos e de emoções. E no próximo, não seria uma live, já vai ser um vídeo no YouTube, porque vai ser a semana que vem, a gente não vai estar em São Paulo. Provavelmente, não sei. Mas vai ser com certeza a aula 3, que vai falar da consciência e dos níveis de consciência. Então, começando, gente, estou aqui com meus slides, a gente sempre diz que o curso tem uma proposta de trazer conhecimento que você consiga, de uma forma clara, objetiva, reta, sem frescura, sem florear nada, você vai no ponto. Então, hoje nós vamos falar de mente, de corpo, de constituição. Então a gente fala que nós temos, basicamente, que nós somos espírito, corpo e mente. Então esse conceito que nós somos corpo, espírito e mente é um conceito extremamente resumido. Eu poderia falar aqui que, na verdade, dentro da espiritualidade, a gente estuda que a gente tem 7 corpos. 4 corpos inferiores e 3 corpos superiores. E que isso constitui o que nós somos. Só que aí, falar de cada um desses corpos,
explicar onde eles estão, como eles são constituídos, o que tem que ser feito com cada um. Tudo isso é muito lindo, muito bonito, muito até útil num outro momento, mas nesse momento não. Para a gente poder trabalhar e fazer a nossa lição de casa, é importante entender hoje que nós somos corpo, mente e espírito, porque a partir daí a gente começa já a trabalhar, praticar e se desenvolver. Se florear muito, se trazer muita informação, a gente fica perdido na informação e não pratica. Então, sabendo hoje, de uma forma resumida, que você é um espírito, corpo e mente, você já tem condições de fazer um bom trabalho a partir de hoje mesmo. A gente sempre diz no curso que o mundo material é um mundo de distrações. O materialismo traz muitas distrações ao espírito. E é indo aí nessa ilusão desse materialismo, das distrações, que o espírito não lembra de si mesmo, ele se perde, ele fica totalmente adormecido nas coisas da vida material. E na maior parte das vezes achando que a vida é só essa matéria. Que nossa vida se constitui de crescer, ir para a escola, ter família, ter filhos, conquistar bens materiais, morrer e tchau. Já quando você entra na espiritualidade, você começa a despertar para aquilo que realmente é a nossa função no planeta, que é a nossa evolução. E que isso exige um trabalho, isso exige todo um conjunto de informações que nós precisamos buscar e a partir dessas informações praticar essa espiritualidade. Desenvolver aquilo que nós realmente somos, que somos espíritos. Bom, só que não é só no materialismo que existem armadilhas, na espiritualidade também. Muita gente acha que entra na espiritualidade e começa a se encantar, quer ler tudo, fazer tudo quanto é curso, estudar. Ótimo, isso é muito bom, porque te coloca sempre numa frequência boa, isso não há dúvida. Mas tem o outro lado disso. Você pode cair na armadilha da mente de querer só se informar e esquecer de se formar. A gente tem que se formar, não só se informar. E é por isso que eu falo com muita cautela, eu já fui vítima dessa armadilha por muitos anos. Estudava, tinha muito conhecimento, adquiri bastante conhecimento a respeito de espiritualidade. Mas chega um momento da vida que você fala, peraí, eu tenho tanto conhecimento, e o que eu melhorei como ser humano? O que eu realmente fiz para ser melhor? Então, a cabeça gigante e o coração pequenininho, porque não tinha prática, só tinha teoria. Esse é uma das ciladas do autoconhecimento, não, da espiritualidade, se você não praticar aquilo que você aprende. Então, a proposta é que nesse momento a gente aprenda, e o curso de autoconhecimento ele é todo formado nesse sentido, para te dar ferramentas e conhecimentos para você praticar e se transformar em pouquíssimo tempo. Você já consegue ver mudanças se você coloca em prática. Depois, se você sentir necessidade, mas depois já de ter praticado a base do autoconhecimento, a base da espiritualidade, aí sim você vai atrás de mais informações, que é muito bom também. Mas nunca perca o foco do seu trabalho hoje, no aqui e agora, naquilo que você já aprendeu e tem. Porque isso, inclusive, é o fruto desse trabalho, é a energia que você vai vibrar e vai desenvolver, que vai te trazer força para você continuar praticando e para poder, inclusive, ir adiante nesses estudos. Então vamos falar dessas 3 características que somos. Corpo, mente e espírito. Do corpo eu não vou falar muita coisa, porque a ciência já conhece, a medicina já conhece muito bem esse corpo, nós aprendemos isso nas escolas, enfim. Mas o que interessa falar é que nosso corpo é um corpo de 3 dimensões, é um corpo material, é um corpo tridimensional, porque ele está no mundo de 3 dimensões. Tudo no mundo material tem comprimento, altura e largura, e o nosso corpo também, por ser feito de matéria. E para esse corpo se manifestar nesse mundo material, que é o planeta Terra, ele tem os seus 5 sentidos. Tem a visão, tem a audição, tem o olfato, tem o tato e tem o paladar. Através desses 5 sentidos, esse corpo percebe o mundo material que o rodeia e a partir disso consegue se manifestar aqui. Tanto que, por exemplo, quem não tem um desses sentidos, por exemplo, quem é cego, consegue também se desenvolver, porém já com um pouquinho mais de dificuldade, porque
lhe falta um sentido. Então esses sentidos, eles é que dão a capacidade desse corpo se manifestar com plenitude aqui no mundo material. Então você é esse corpo. Mas de quem é esse corpo? Esse corpo é seu. Seu quem? De quem eu estou falando? Eu estou falando com você, espírito. Eu não estou falando com você, corpo. Porque você é espírito, você não é um corpo. Então aqui cabe a primeira elucidação de um equívoco que é muito comum a gente ver por aí o pessoal falando: o meu espírito, o seu espírito. Não é o corpo que tem o espírito, é o espírito que tem o corpo. Portanto, o pronome possessivo meu, teu, meu, seu, meu, teu, seu, essa nomenclatura se aplica ao corpo, porque o espírito é o dono da mente e o espírito é o dono do corpo. Você não é o corpo que tem espírito, você é o espírito que tem corpo. E você também é o espírito que tem mente. Então você não é a mente e você não é o corpo, você é espírito. Nós somos, como diz na espiritualidade, nós somos uma realidade espiritual vivendo nesse momento uma experiência no planeta, uma experiência humana. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. A gente é espírito vivendo nesse momento uma experiência humana. Isso faz uma grande diferença, porque começa a transferir, isso é um dos objetivos desses ensinamentos, um dos objetivos dentro do autoconhecimento, é você começar a se dar conta, se conhecer aquilo que você realmente é, e não aquilo que nós pensamos que somos. E aí é uma das grandes ilusões que o materialismo traz. Mas a partir do momento que você começa a tentar se entender e principalmente a se sentir espírito e não corpo, a gente começa a se conectar às energias espirituais. Enquanto... mas por que o materialismo cresceu tanto? Exatamente porque enquanto a gente se sente corpo, obviamente que você vai fazer o quê? Você vai atrás de satisfazer as necessidades desse corpo. Então você só fica atrás de bens materiais, de prazeres, o que não é errado, obviamente que não tem certo e errado. O que tem é níveis de consciência diferentes. Então no nível que a maioria de nós está, a gente se sente um corpo, não se sente um espírito. E uma das propostas do autoconhecimento é você começar a entender o que você é e a partir de entender você começar a buscar e trabalhar o seu sentir-se um espírito. E para isso, então, que no Luzeiro a gente dá várias práticas, e também por isso que o Luzeiro pratica um dos seus carros-chefes é o xamanismo, que tem as medicinas da floresta, que nos auxilia muito a esse sentir o que é ser um espírito. Mas isso é assunto para outra aula. Vamos ficar aqui então. Bom, já falei do corpo, então, que tem os nossos 5 sentidos, está ligado ao mundo material. E a mente? Quando o espírito encarna, ele vem do mundo espiritual, ele está no mundo espiritual, e quando ele encarna num corpo, ele passa a se manifestar no mundo tridimensional, através dessa vestimenta, desse corpo físico. Ele veste esse corpo e começa a se manifestar aqui. Só que esse corpo, para viver aqui no planeta, ele precisa comer, ele precisa fazer a higiene dele, ele precisa se transportar, se locomover, ele precisa se agasalhar, ele precisa morar, enfim, ele precisa satisfazer as necessidades desse corpo. Então, além do corpo, ele também tem uma mente. E a mente é para fazer exatamente esse trabalho. Fazer o trabalho que o espírito precisa para poder se manifestar no corpo. Então a mente é um veículo energético, mas ligado totalmente ao mundo material. Porque ela é utilizada pelo espírito para trabalhar nesse corpo físico. Para a gente poder pensar, raciocinar. Então eu vou fazer um alimento, eu vou construir uma casa, enfim, eu vou fazer as coisas que eu preciso para esse corpo e para o espírito poder viver aqui no mundo material. Com relação à mente, a gente vai falar um pouquinho mais. É o primeiro assunto que a gente vai falar agora com um pouquinho mais de profundidade. Mas só antes falar um pouquinho do espírito,
porque isso na verdade é o objeto mais da próxima aula, que a gente vai falar da consciência espiritual e do grau de consciência, do nível de consciência. Mas uma outra coisa importante, que dentro do curso de autoconhecimento, para nós espírito e alma é a mesma coisa, tá? Também por uma questão de simplificação. Quando a gente tiver praticado algumas coisas, a gente pode ir atrás de um estudo mais aprofundado e nós vamos ver que existem diferenças entre espírito e alma. Mas na vida prática, saber isso não vai fazer diferença na sua vida. O importante é você praticar aquilo que é necessário para você viver essa energia. Seja espírito, seja alma, não importa. São só nomes e são energias, uma um pouco mais ligada ao mundo material e a outra mais ligada ao mundo espiritual. Mas no fundo, vamos chamar tudo de espírito. Ok? Então, para não fazer confusão, porque tem muita gente que vem de outras escolas que não fala em espírito, fala em alma. Então, para uniformizar, aqui a gente só fala espírito, tá? Que é a nossa parte divina. Perfeito? Bom, então agora vamos falar um pouquinho da nossa mente, que é necessário entender um pouco mais a respeito desse assunto. A mente é um veículo energético, como eu disse há pouco. Esse veículo propicia ao espírito poder se manifestar no mundo, porque ela pensa. Através da mente nós nos tornamos seres pensantes. E essa é a maior diferença entre o ser humano, o homem, e os outros reinos da natureza. Então, entre o homem e o reino animal, vegetal e mineral, existe uma diferença gigante, que é exatamente o fato de nós sermos seres intelectuais, seres pensantes. Eu digo que isso faz uma diferença gigante, porque muita gente fala assim, nossa, os animais são melhores que os homens. Existe toda uma explicação que a gente dá em outra aula sobre a natureza espiritual desses animais, quem dirige a consciência desses animais, isso é outra história. O fato é que todos nós, homens ou animais, nós sentimos, temos sentimentos. Temos um sistema nervoso central, temos sensações, portanto. Mas a nível intelectual a diferença é muito grande. O homem consegue construir um foguete que vai à lua. Um animal não consegue fazer absolutamente nada que exija mente, porque ele não tem esse veículo. Então o animal não pensa, o homem pensa. E até alguns homens, né, da ciência resolveram chamar isso de um reino à parte, porque nós temos essa diferença muito grande com os animais. Então reino humanoide, reino hominal, enfim, tem vários nomes, como se nós realmente fôssemos os seres mais evoluídos do planeta. No sentido material não há a menor dúvida disso. No sentido espiritual, existem outras escolas que falam outras coisas, mas eu não vou entrar aqui também nessa discussão, que isso vai longe. Mas, a princípio, não interessa quem é mais evoluído que quem. Simplesmente cada um está no seu nível evolutivo, no seu momento. E é importante saber só, então, que a nossa diferença, que nos torna seres pensantes, é feito pela mente. Pelo fato de você ter esse veículo energético, eu ter esse veículo energético, a gente consegue pensar, raciocinar, tá? Então ela é uma ferramenta do espírito. Porque se tiver uma mente, o espírito não consegue se manifestar aqui no mundo físico. Os planetas onde não existem vida material, não existe corpo encarnado, existe só vida espiritual, não existe essa figura da mente. A mente só existe em planetas onde existe vida material, como é o planeta Terra, não é? Então é isso. E o que é mais importante a gente entender então? O espírito tem duas ferramentas, o corpo e a mente. Através delas, ele evolui aqui no planeta. E onde é que começam os problemas? Nós, espíritos, somos seres em evolução. Então, nós temos os mais diversos graus de consciência, níveis evolutivos. Na escalada espiritual da evolução, cada um está num ponto diferente do outro. E, portanto, a relação do espírito com esses veículos, mente e corpo, não é a mesma. Para alguns que têm um comando, já tem um nível evolutivo um pouquinho mais amadurecido, o comando em cima desse corpo, dos processos corporais
E dos processos mentais, esse domínio já é um pouco mais amplo, um pouco mais intenso. Já para espíritos que estão num nível de evolução um pouquinho mais retraído, que ainda estão num outro patamar de evolução mais baixo, para esses espíritos é um pouco mais difícil esse comando, porque isso é um aprendizado. Um dos grandes aprendizados que o espírito tem aqui, isso inclusive faz ele evoluir, é comandar esses veículos que ele tem, essas ferramentas, saber trabalhar bem. É mais ou menos assim como vamos falar assim, um marceneiro experiente, seria esse espírito um pouco mais evoluído, mais amadurecido. Então ele consegue manusear, por exemplo, o martelo com uma presteza, com uma precisão muito maior do que aquele marceneiro que está começando agora, início de carreira. Tem uma certa dificuldade ainda de lidar com o martelo, não é tão bom assim. Então ele não consegue manusear bem as suas ferramentas. Inclusive essas ferramentas às vezes o machucam. O marceneiro experiente raramente bate no próprio dedo. Mas os marceneiros menos experientes vivem se machucando. As ferramentas lhe machucam. E não é diferente com a espiritualidade. A mente e o corpo, se não tiverem um domínio adequado, produzem dor e sofrimento para esse espírito. E aí então que começa o trabalho do autoconhecimento, para valer o trabalho da espiritualidade. É comandar esse veículo chamado mente. Porque você comandando a mente, você comanda a tua vida. Quando o espírito não comanda a mente, não tem domínio sobre a sua mente, a mente começa a trazer muitos problemas. Ela é uma ferramenta maravilhosa, ela constrói um avião, ela constrói um foguete, ela constrói medicamentos, ela produz coisas fantásticas na nossa vida. Veja a internet, veja o computador, quanta facilidade. Então a mente é muito boa quando está no seu devido lugar. Quando ela está fora de lugar, ou seja, fora de comando, o espírito não está comandando como se deve, ela é uma fabriquinha de pensamentos, ela não para de pensar, ela não para de exercer a função de pensar. E é aí que entra o problema. Quando você não está comandando essa ferramenta trabalha comandada por outras energias, por outros processos, e aí começa a te trazer problema. Imagina um carro, esse carro, a parte física do carro, o carro em si é o seu corpo. Você tem nesse carro os instrumentos, painel de controle, todos esses instrumentos que você consegue comandar esse carro. E você, espírito, é motorista. O que acontece se o espírito não comanda direito esse carro e esses instrumentos? Com certeza ele vai causar acidente. Analogamente, a gente faz essa metáfora para explicar que é assim que é a nossa vida. Por que nós cometemos tantos erros? Por que a gente sofre? Por que a gente tem inseguranças, medos? Porque a gente não tem um comando perfeito dessa máquina chamada mente, chamado corpo. Quando a gente entende o papel da mente, a gente começa a mudar a nós mesmos. Quando a gente começa a entender qual é o propósito da mente, para que ela serve e quais os desequilíbrios que ela produz quando você não tem esse domínio, aí você começa realmente a se desenvolver na espiritualidade, e nós vamos ver isso agora, tá? Quando a gente fala de mente, a gente está falando de pensamentos. Você pode ir para a Índia, você pode ir lá para o Tibete, você pode ir para qualquer lugar do planeta que você imaginar onde se tem um trabalho de espiritualidade, pode ir para a Sibéria, você pode se quiser. Não existe trabalho nesse mundo espiritual que não passe pelo controle da nossa mente. Em outras palavras, controle dos nossos pensamentos. E por quê? Porque é a partir daí que começa todo o trabalho da espiritualidade.
Então a pergunta é o tema da aula de hoje, prática da espiritualidade, por onde começar? Se começa pelo trabalho com os pensamentos. Enquanto a gente não entender que é esse o início do nosso trabalho, a gente não se desenvolve a contento dentro da espiritualidade, dentro do autoconhecimento. Porque é a partir dos pensamentos que tudo acontece. Mas vamos falar então o que é um pensamento. O pensamento é uma energia. Bom, ok, é uma energia. Se ela é uma energia, nós teríamos um monte de coisas para falar a respeito. Que a gente aprende no curso de autoconhecimento que toda energia ela é criadora. Toda energia tem uma frequência, tem uma vibração. Toda energia ressoa no universo. Toda energia produz um efeito, porque ela é criadora. Então, quando você não comanda a tua mente, você não comanda seus pensamentos. Existe uma questão muito importante hoje, existe inclusive uma pesquisa que diz que o homem urbano, aquele homem da cidade grande, que frequenta as redes sociais, que estuda, que trabalha, aquela pessoa média, que tem um trabalho intelectual intenso, ela produz em torno de 60 mil pensamentos por dia. E se a gente perguntar, deixa eu pensar aqui, quantos pensamentos e quais os pensamentos que eu tive hoje? Você não lembra de 100. Muito difícil você lembrar de 100 pensamentos. Então, um dos grandes problemas hoje da espiritualidade é você comandar esses pensamentos, porque a maioria esmagadora são pensamentos produzidos involuntariamente, você não quer produzir. Eu, por exemplo, vou tomar um copo de água agora, eu pego a água, eu fiz esse movimento, porque eu estou com sede. Isso é útil. Então esse pensamento é necessário e útil. Mas a grande maioria dos pensamentos são desnecessários, inúteis e prejudicam a caminhada do espírito. Então a grande maioria dos pensamentos que a gente produz não serve para nada. É lixo mental. Enche a nossa caixinha de coisas inúteis. E isso traz consequências nefastas para o autoconhecimento, traz consequências muito ruins para o espírito. Um parênteses aqui é importante. Lembrar que o nível de evolução de um espírito, quando ele está mais rebaixado, quando ele está mais ainda sem maturidade, a gente fala que o espírito está mais adormecido. E esse é o nível de desenvolvimento da grande maioria da humanidade. Nós temos hoje uma humanidade que tem um nível de evolução bastante ainda infantil, está muito ainda no seu estado embrionário. A evolução para muitos seres ainda sequer despertou o interesse da pessoa saber o que ela é. A pessoa, normalmente, a grande maioria da humanidade vive no automático. Não sabe de onde veio, não sabe para que veio, por que está aqui, nem para onde vai e o que tem que ser feito. Não consegue nem buscar um sentido para a vida. A maioria da humanidade é assim. E a esse estado de consciência a gente chama de adormecimento. Tem vários nomes na espiritualidade, mas a gente gosta desse porque eu acho que ela produz uma ideia bastante clara do nosso estado. É mais ou menos aquele exemplo que eu dei do carro. Eu não falei que o espírito é o motorista, que o painel é a mente e que o carro em si ele é o corpo. Imagina esse motorista adormecendo no volante. O que vai acontecer com o carro? Então, quando nós erramos, quando nós trazemos para a vida dor, sofrimento, para nós e para os outros, é porque esse motorista que somos nós, desse nosso carro, dessa nossa vida até, vive adormecido. E a proposta da espiritualidade é o despertar da consciência. Evolução nada mais é do que despertar consciência. É o espírito acordar para aquilo que ele é. Quando nós acordamos para aquilo que nós somos, nós começamos a tomar rédea da nossa vida, a nos desenvolver espiritualmente, a mudar essa chavinha, não deixar a nossa mente trabalhar sem um comando. Se a mente fabrica os pensamentos,
a gente pode perguntar num primeiro momento, de quem é a fábrica? De quem é essa fábrica? Como eu disse, é do espírito. O dono da fábrica é o espírito, ele é o dono da mente e do corpo. Se ele não está no comando, é porque o estado de evolução dele não está permitindo um controle total dessas máquinas, que eu chamo de corpo e mente. Então, se o dono da fábrica que produz os pensamentos, que é a mente, não comanda, a mente fica sem esse comando. O espírito que não comanda, a mente fica sem esse comando. É como se o dono da fábrica se ausentasse. Uma fábrica que não tem comando, que o dono não está, a gente já tem uma ideia do que acontece com essa fábrica. Anarquia, desordem, como se diz, os ratos tomam conta. E assim é com a gente. Então, quem entra na espiritualidade, o maior desafio no início do trabalho, o grande desafio, e é por aí que nós devemos começar a praticar, é controlar a nossa mente para controlar os nossos pensamentos. Nós vamos ver na próxima aula que o espírito ele é divino, ele tem a consciência espiritual que liga Deus ao espírito e, portanto, ao homem. Então, a consciência é luz, luz divina. Então, quando você tem um pensamento luminoso, a tua atitude é luminosa. Quando você não tem essa luz da consciência, do espírito, iluminando a tua mente, ela produz um pensamento denso, um pensamento negativo. Então, a gente fala assim, às vezes, como é que eu consigo pensar uma bobagem dessa? Por que eu quero me concentrar numa coisa e eu não consigo? A gente faz 5 minutos de meditação e já começa a perceber um monte de pensamentos intromissores, um monte de pensamentos chegando sem o nosso desejo de que chegasse. A gente chama isso de pensamentos invasores. Eles vieram sem ser convidados. De onde vem isso? Isso acontece no primeiro momento quando nós não estamos no controle da mente. Portanto, o espírito nesse instante está adormecido, está ausente. Adormecimento é ausência. A ausência do espírito é a ausência de consciência, a ausência do divino, a ausência da luz. Portanto, a mente nesse momento está na escuridão, não está iluminada. E quando ela está na escuridão, ela é comandada por outras energias, que o espírito carrega dentro de si. E aí entram a questão das nossas sombras, das nossas energias negativas, energias densas, nossas doenças espirituais. Isso é objeto de uma outra aula do curso. Mas aí a mente na escuridão, que não tem o comando do espírito, ela é comandada por energias, por exemplo, de egoísmo, energias de arrogância, maldades, preguiça, gula, ciúme, inveja, enfim, as mais diversas energias negativas que infelizmente nós carregamos dentro porque nós deixamos entrar isso em nós em algum momento dessa ou de existências anteriores, mas nós carregamos isso. E também por influências de energias que estão nos ambientes, nas pessoas, nos veículos de comunicação, numa música, enfim. De todo lugar vem energias. E se o espírito ele não está no comando, a mente é uma porta aberta. E por ela, então, se manifestam todas essas energias e produzem todos esses pensamentos negativos. Então aí você começa a entender já, quem ainda não está na espiritualidade, está começando agora, já começa a entender de onde vêm tantos pensamentos, e pior, pensamentos de péssimas qualidades, e que traz tantos problemas. Então aí já se infere a primeira grande e importante conclusão. É extremamente importante você começar a sua espiritualidade pelo controle do pensamento, controle da mente, através de algo que a gente fala no curso inteiro a respeito disso, que é a presença espiritual. A presença do espírito. Quando a gente fala a presença, a gente está querendo dizer, você estar atento no aqui e no agora, vivendo o momento presente, nem no passado, nem no futuro. Essas energias densas nos levam para o futuro, nos levam para o passado, duas grandes ilusões que não existem. E nos tiram da única realidade que nós temos, que é esse momento que a gente está, o momento presente.
e aí você é comandado por esses pensamentos densos, negativos, de péssima qualidade espiritual. E aí você comete erros, porque você é levado por eles. E o pior, você acha que são verdadeiros. Quem ainda não pôs o pé na espiritualidade de uma forma um pouco mais séria, acha que é corpo e acha que tudo que ele está pensando é ele. E acredita em tudo que ele está pensando, não questiona. Inclusive nem percebe que não é ele que está produzindo esses pensamentos. Ele acha que é ele, porque ele nem se sente espírito, nem às vezes tem noção dessa realidade que ele é. Então ele acha que eu senti um ódio de alguém. A gente acha que esse pensamento somos nós. Nós não somos ódio, nós somos amor, nós somos luz, nós somos divinos. Então quem dentro de mim sente ódio? Aí você começa a olhar para dentro de você, como eu disse há pouco, o autoconhecimento tem essa proposta. Olhou para dentro de você, você começa a perceber as energias densas. Quem trouxe esse ódio dentro de mim? Onde é que está isso? O autoconhecimento te dá ferramentas para você mergulhar dentro de você, falar onde está esse ódio. Você começa a trabalhar e começa a tirar isso de dentro. É um trabalho longo, exaustivo, mas extremamente gratificante para quem vai conseguirmos prosperar nesses ensinos. Então, o grande problema é a qualidade dos pensamentos. Então, voltando, se o espírito está no comando, está presente no aqui e agora, está vivendo o momento, ele está conectado a Deus. Através da consciência, ele consegue trazer do divino a energia luminosa que precisa para iluminar a mente e produzir um pensamento divino, um pensamento importante, um pensamento bom. Então, qualidade dos pensamentos é essencial. Se por outro lado você está adormecido e vem um pensamento de vingança, você está na escuridão, e é uma energia densa que está produzindo esse pensamento na mente. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer: qual é a qualidade dos meus pensamentos? Aliás, e a segunda? Porque a primeira eu não falei que eram 60 mil pensamentos por dia? Quantos eu me recordo? O primeiro sintoma do adormecimento é quando a gente não recorda quase nada. O segundo sintoma do adormecimento é quando a gente percebe que a qualidade dos nossos pensamentos está muito ruim. É uma baixa qualidade. Isso quer dizer que está faltando presença espiritual. Isso já indica o nosso nível evolutivo, isso já indica o nosso nível de consciência e inclusive indica a necessidade de trabalho interno, trabalho espiritual, urgente, porque isso produz na nossa vida simplesmente tudo. Aí nós vamos para a física quântica, que fala do quê? Que você atrai o que você vibra. Isso é o princípio da lei de atração. Se você atrai o que você vibra, vamos ver então o que a gente vibra. Eu vibro as energias que eu produzo, ou as energias que eu sou. Isso a gente vê mais para frente, mas não importa. Eu vibro as energias que eu estou emanando. Nesse momento eu estou vibrando. O que eu estou pensando? Pensamento e energia. O que eu estou sentindo? Sentimento e emoção, energia. O que eu estou falando? Palavra e energia. O que eu estou fazendo? Energia, atitudes. Então, eu atraio para a minha vida o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. São esse conjunto de energias, portanto, esse conjunto vibracional que eu tenho, esse padrão, que na verdade todos nós somos um padrão vibracional de acordo com esse nível de consciência que você é, que eu sou, é que determina a qualidade do que você está mandando para o universo. Então você é uma gama de energias e essa gama de energia que você está vibrando está indo para o universo. E dentro desse conhecimento da física quântica, o universo é um espelho, ele vai te mandar mais daquilo que você está vibrando. Então a lei de atração não vai te trazer o que você quer, ele vai te trazer o que você é, mais do que você é. Bem, então o pensamento, você pode imaginar assim: existem infinitas faixas de frequência do espaço, infinitas.
Uma faixa de frequência a gente dá um nome, ódio. Outra faixa de frequência a gente dá outro nome, vingança. Outra faixa de frequência, preguiça. Outra faixa de frequência, egoísmo. E assim vai. Mas também tem outras faixas de frequências mais altas que a gente chama de amor, de humildade, de alegria, de esperança, de fé. Então, a qualidade das energias, cada energia determina no universo, no espaço, faixas de frequência. Então, vamos imaginar que eu sinto ódio do meu vizinho. E toda hora que eu penso nesse vizinho, eu sinto esse sentimento negativo do ódio. O que está acontecendo dentro de mim? Eu estou pensando, eu tenho pensamento de ódio, sinto ódio, então tenho sentimento de ódio. E para onde vai essa energia que eu acabei de vibrar? Existe uma frequência de ódio no planeta. E aí quando eu tenho esse sentimento, eu me sintonizei a essa frequência, como um rádio que emite ondas e chega ali onde você está programado para receber aquela frequência. Então quando o universo recebe aquela frequência do ódio, tem dois grandes e gravíssimos problemas. O primeiro, você está alimentando essa frequência. Você é um corresponsável por alimentar essa frequência no universo. Então você está sendo corresponsável por alimentar o ódio no universo. Porque você contribuiu com o seu ódio para alimentar essa frequência. Isso é um ponto muito grave. E o segundo é a própria lei da atração, que é o segundo ponto grave. Essa frequência, esse nível de vibração vai te mandar, pela lei de atração, o universo o espelho, ele vai mandar para você mais desse ódio. Então você é uma retroalimentação, você alimenta a frequência de ódio no universo e o universo te manda mais situações onde você vai sentir ódio. Não para. Isso aí é um círculo vicioso. Só tem um jeito de quebrar esse círculo vicioso, e esse jeito se chama consciência, que é o que nós vamos ver na próxima aula. A consciência, então, é a luz que nós temos, a luz que nós somos, é o espírito que eu sou. Essa luz interferindo pode cortar esse fluxo, porque isso é um fluxo energético, como disse, o pensamento é uma energia, então é um fluxo energético, você pode e deve cortar esse fluxo, mas para isso você precisa trazer presença. Então, a presença é pano de fundo para a espiritualidade. Quem não está presente, ou seja, quando o espírito não está trabalhando, espiritualmente você não está fazendo nada se ele está adormecido. Se o espírito está ausente, ele está adormecido. Se ele está adormecido, ele não está trabalhando. Se ele não está trabalhando, espiritualmente você não faz nada. E, portanto, só existe vida orgânica e mental. Só corpo e mente que estão trabalhando. Inclusive sem comando. E trazendo um monte de problema na tua vida. Então a presença é o pano de fundo. A gente aprende no curso e tem aula que fala só da presença e todas as aulas a gente vai falar disso, porque se você não está presente, você não está fazendo absolutamente nada dentro de você. Você está dormindo. E é nesse nível que a gente sempre fala e orienta. Quem quiser entender um pouco mais e deve entender muito mais do que a gente já entende, é necessário bastante reflexão, bastante prática, estudo, exame disso. Leia os livros do Eckhart Tolle, que é um dos grandes mestres que fala da presença na atualidade. O poder do agora, praticando o poder do agora, o poder do silêncio, o despertar de uma nova consciência. São livros que vão clarear um pouco a nossa consciência a respeito desse estado espiritual que a gente chama de presença. Então, para a gente concluir a parte que fala do pensamento como um instrumento de atração, aprofundando um pouquinho mais, o pensamento, então, ele cria, dentre as infinitas possibilidades, o pensamento, ele vai escolher, dentre essas infinitas, qual ele quer para a vida dele. Então, você tiver um mau pensamento, a sua escolha vai ser uma escolha ruim. O sentimento atrai e a ação realiza. Esse é o princípio básico da lei da atração. Então, percebam a importância que é o pensamento dentro da tua vida
Quem comanda a sua vida, quem comanda seu pensamento, quem comanda a sua mente e comanda o seu pensamento, comanda todos os seus processos. Portanto, pode transformar a sua vida, pode mudar a sua vida. É através do pensamento que você deve começar a prática. E a sugestão que a gente dá no curso, para entender que é o primordial e que a humanidade mais precisa. Por que vocês acham hoje que até médico recomenda as pessoas fazerem meditação? A meditação nada mais é do que alguns momentos em que você senta e observa a sua mente, os seus pensamentos e começa a entender que você não é aquilo. Se você está vendo, alguém está vendo. Quem que está vendo? Então, se você consegue ver os seus pensamentos, você não é os seus pensamentos. Se você consegue ver a tua mente trabalhar, você não é a tua mente. Então, você não é teu corpo, não é tua mente, não é teus pensamentos, você é espírito. Quando você medita, você está na presença, está na consciência trabalhando, existe uma divisão interna entre observador e observado. Aí você consegue ver esses processos. Então, a meditação é muito importante para trazer isso. Tem uma pergunta, gente. Qual é, Carol? O mal existe. A Cíntia perguntou. Cíntia, o mal existe? Isso é uma discussão para outra aula, Cíntia, mas falando de uma forma bem clara, bem sucinta. O mal não existe, existe a ausência do bem. Assim como não existe a escuridão, existe a ausência da luz. Quando você não está vibrando no divino, o que acontece? Você está na escuridão. Aí você começa a vibrar essas energias ruins. Mas ele é uma ilusão, porque a única coisa que existe é a luz. Tanto é que se você acender a luz de um quarto, a escuridão se dissipa na hora. Porque ela é uma ilusão. Tenta tirar a luz com a escuridão, você não consegue. Mas se tira a escuridão com a luz, você consegue. Por quê? Porque a escuridão é uma ilusão. Então, isso parece um pouco filosófico, mas a nível, inclusive, de física quântica fala muito disso. O mal nada mais é do que o adormecimento, nada mais é do que a ausência do bem, nada mais é do que a ausência do divino, nada mais é do que a ausência da consciência, a ausência do espírito, falta de presença. E aí, quando você está na escuridão, você não sabe para que caminho você vai. E aí você é levado por energias ruins, energias densas, e comete atitudes que estão desalinhadas da luz, estão desalinhadas do divino. E isso o homem resolveu chamar de mal. Mas não existe bem, não existe mal, o que existe é nível de consciência. Essa história de bem e mal é muito conceito. O bem e o mal varia no tempo, varia no espaço. O que é bem hoje foi mal um dia, o que é bem aqui no Brasil é mal no Oriente Médio, enfim. Isso varia muito, é só conceito mental. Na verdade, o que existe são níveis de consciência. O que é nível de consciência? Nós vamos falar na próxima aula, é nível de compreensão. Níveis de compreensão a respeito da vida, e isso depende da luz que cada um é. O nível de luz que eu tenho é diferente do nível de luz que você tem. Então, se você tem um nível de luz, de consciência mais apurado, mais amadurecido, você consegue ver mais as energias divinas e o bem nas coisas. E se eu não tenho esse nível, eu estou na escuridão, eu não consigo ver o bem, eu fico só mais ligado a essas energias por questões de frequência mesmo, afinidades energéticas. Se você tem pouca luz, a tua afinidade energética é por energias mais escuras. Se você tem uma energia boa dentro de você, bastante luz, você se afina com energias luminosas. Isso aí é simplesmente afinidade energética. Mas na aula que vem a gente fala um pouquinho mais a respeito dessa história, tá bom? Bom, então eu estava falando que o pensamento é um dos fatores determinantes da tua felicidade ou não, da tua vida, porque é ela que determina a tua realidade. Então se muita gente fala, nossa, eu sou um bom pai de família, eu sou trabalhador, eu não quero mal de ninguém, mas por que as coisas não dão certo para mim? Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas será que a pessoa está olhando só as atitudes? E será que ela está olhando o que ela sente pelas pessoas, o que ela pensa das pessoas? Sabe aquela história de que você
para se adaptar ao que a sociedade exige e as próprias leis de um país, você se torna um cidadão bom, um cidadão bonzinho, mas dentro de você, às vezes, essa bondade não existe. Às vezes você, por questões de ser aceito pela sociedade, ou de ser considerado um bom cidadão, uma boa pessoa, você veste a máscara de bonzinho, mas por dentro você dilacera com seus pensamentos, seus sentimentos, com inveja, com ciúmes, com críticas, com julgamentos, com reclamações, com mentiras. Então, como é que é a tua vida interior? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Olhar lá para dentro, ver essa verdadeira realidade, porque o que tá fora não faz outra coisa se não refletir o que você é dentro. Então, a sua verdadeira realidade é o que você é lá dentro. Inclusive, lembra, a gente não vê a vida do jeito que a vida é, a gente vê a vida do jeito que a gente é. Se eu consigo só ver mal nas coisas, é porque esse mal está dentro de mim. Se eu começo a melhorar o meu interior e iluminar mais esse interior, eu vou começar a ver a vida mais colorida, menos cinza, menos escura, né? Então, a história é sempre aqui dentro, nunca fora. Tem até um ensinamento na espiritualidade que vai de encontro ao que nós estamos falando, que diz assim: se você vigiar os seus pensamentos, você vai conseguir mudar toda a sua vida. Porque se você vigiar seus pensamentos, você vai tomar cuidado e vai mudar aquilo que você sente, aquilo que você fala, aquilo que você faz. Então vigie os seus pensamentos, porque eles vão acabar se tornando o quê? Sentimentos, emoções, atitudes, palavras. E tudo que você expressa a nível de pensamento, sentimento, atitude, palavra, cria hábito. O que é um vício? Nada mais pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes voltadas para um ponto negativo, e aquilo passou a ser tão forte na tua vida, desenvolveu uma energia, desenvolveu um condicionamento mental, houve uma sinapse neural, e você agora, atualmente, reage de acordo com aquele padrão. Você é aquilo, você manifesta aquilo sempre. Tudo que é diferente daquilo, a mente reage e refuta. Porque você, através de pensamentos e sentimentos, palavras e atitudes voltadas para um equívoco, para um ponto negativo, criou dentro de você um padrão vibracional negativo em relação àquele ponto. E isso se tornou um vício, nada mais é do que um vício. E para você tirar isso depois, dá um trabalho danado. A espiritualidade mostra isso, né? Toda a prática que a gente propõe no curso vai exatamente de encontro a isso. Tentar, você vai nesse ponto e começa a desfazer a escuridão que existe naquele ponto, jogando luz. Os hábitos vão formando o teu caráter. E então vai mostrando quem você é. Então, como que é o Marcos? O Marcos tem um caráter determinado pelos hábitos que ele tem. E os hábitos do Marcos foram determinados pelo pensamento, pelo sentimento, pela emoção, pelas palavras, pelas atitudes dele. E sentimentos, emoções, as palavras e as atitudes são determinadas por quem? Primeiro você pensa para fazer tudo isso, certo? A grande maioria dos nossos sentimentos e emoções, palavras e atitudes, vem dos pensamentos. Eles são a fonte geradora de tudo. Aí é o grande pulo do gato. Se você entender isso, você vai fazer, opa, então se eu controlar o meu pensamento, eu controlo todo o resto? Exatamente, esse é o pulo do gato. Simples de entender, simples de fazer. Só que dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado porque você tem que monitorar a tua mente 24 horas por dia. E é 24 mesmo, porque até dormindo dá para fazer isso. Então a gente sempre fala assim, se você começar a controlar os teus pensamentos, a tua mente, a tua vida muda radicalmente. É compreendendo o estrago que um pensamento desorientado faz, que você vai trazer luz para a sua vida. Porque você começa a cortar, como se diz popularmente, o mal pela raiz. Pedir para a Carol ver aí o nosso horário. Daqui a pouco o Instagram crawl. Mas se cortar, gente, faltar alguma coisa, a gente abre de novo, tá bom? Já fica combinado. 25 segundos.
Olha, já tá falando. Então vai. Para, 25 segundos a gente está saindo do ar, pessoal. Então eu vou salvar esse vídeo, tá bom? Essa live. E volto dentro de 2 minutos, tá bom? Vocês entram novamente, por favor. Até já. Tira aqui pra mim. Em 1 segundo.